de uma outra porta ao fundo surgiram 3 homens com capas longas pretas que se arrastavam no chão. Vinham conversando entre si, mas assim que chegaram à mesa, pararam de falar e todos me cumprimentaram e eu a eles. Sentaram-se os 3 à minha frente e o que parecia mais velho, cabelos e barba bem longos, começou a falar. Você foi trazido aqui para finalizarmos sua ligação com a falange do lodo. Retiramos seus símbolos, o que você aceitou bem e repensou nos seus atos. Ficará somente com a lembrança que um dia você serviu a essa falange e também com a lembrança do que acabou de passar. O nosso conhecimento não está mais presente em seu ser. Autorizamos por alguns pedidos de amigos seus que você pudesse dar continuidade à sua vida e que não ficasse preso ao seu aparelho terrestre em sua campa. E esse consentimento tem a sua própria ajuda, pois você viu que errou e teve uma conduta de arrependimento. Porém, enquanto seu aparelho estiver em penitência nessa situação que ele se encontra, você terá que ficar ao seu lado. Até que a lei te libere dessa carga. Você poderá continuar a aprender com a falange dos caveiras, mas terá que se organizar. De tempo em tempo precisará voltar à campa e compensar o elo que existe entre você e o seu antigo aparelho. O outro senhor do lodo deve ter percebido que eu estava confuso e logo foi completando. Não estamos dizendo que você precisa resgatá-lo, nem conversar e tampouco eliminar do seu ser o que ele fez você sentir ou passar. Para a lei, vocês ainda precisam estar determinado período de tempo perto um do outro. Isso somente basta, suas energias se reconhecem e esse tempo será necessário para quebrar esse vínculo. Tem alguma pergunta a fazer? Falou o terceiro superior. Primeiro agradeço por tudo que estão me oferecendo. Não tenho palavras para demonstrar o quanto eu estou feliz por poder dar continuidade à minha evolução. E gostaria de saber quando preciso voltar para a campa e quanto tempo permanecer lá. Acreditamos que já sabe a resposta, mas você vai saber, pode ficar tranquilo. Mais alguma coisa que podemos responder ou fazer por você? Não. Eu agradeço novamente e peço perdão por não saber dar valor ao que aprendi aqui. Muito nobre de sua parte pedir perdão a nós, mas sem necessidade. Você sentiu na alma todo o valor que não deu a essa falange, e nós desejamos que você se perdoe por isso e, claro, siga em frente, sempre. Despedimos-nos e mal eles tinham saído da sala, minha companheira entrou, parecia até que estava escutando atrás da porta. Não estava escutando, Zé. Nós nos comunicamos por pensamentos, um deles me avisou que já estavam terminando. Desculpe, esqueci que meus pensamentos são audíveis, e infelizmente essas faculdades ainda não voltaram para mim. Não se preocupe, você sempre foi assim. Suas tiradas e comentários sempre fazem os outros sorrirem. E deu um sorriso, estendeu-me o braço e falou. Vamos. De volta ao cemitério, ela me deixou em frente à campa e logo se despediu, nem deu tempo de conversarmos dessa vez. Estava sozinho naquela rua que passei tanto tempo. Que pesadelo. Mas não ia desanimar. Esses 3 dias fora dali pareciam que tinham suprido tudo que tinha passado, mas ali estava de volta. Que frustração. Não se deixe abalar. Faça isso também como se fosse uma tarefa. Não caia por besteira. Exu Caveira, não vi que o senhor estava aí. E o senhor está certo, ainda está tudo muito recente em meu ser. Só estou de passagem, indo para a porteira. Sei que tudo é recente, mas o tempo cura tudo, você vai ver. Que pena que é só de passagem e que não me convidou para acompanhá-lo. Mas queria mesmo ficar aqui deitado na campa do meu antigo aparelho, apreciando o céu. Chamaram-no assim lá no lodo. Esse é o espírito, Zé, gargalhando, o Exu Caveira comentou e foi embora. Deitei-me na campa, estava tudo bem calmo. Comecei a olhar o céu e a repassar tudo que tinha vivenciado no meu novo aprendizado.
não tinha mais necessidade de dormir. Quando estava revivendo as experiências da triagem, começaram os gritos e gemidos. Logo subiu um frio na minha alma. Voltaram os sentimentos todos de uma só vez. Fechei os olhos, respirei várias vezes, pensei em como agir, mas os sentimentos não deixavam minha mente pensar. Resolvi investir em uma conversa. Olá, fulano. Como está? Como você acha que estou? Não está ouvindo? Sim, estou. Mas tente se acalmar, pois entrando em desespero, só trará mais desespero. Por onde você andou? Fazia tempo que não te ouvia. Fui levado para um lugar, mas só fiquei fora 3 dias. Tente pensar em tudo o que conversamos, vejo que te colocou nesta situação. Era melhor não ter voltado, falou o fulano grosseiramente. E calou-se. Pelo menos sabia como cortar o papo. Estava tentando fazê-lo enxergar que poderia ter uma saída se ele realmente olhasse para si e admitisse seu erro, mas não tinha jeito. Continuei contemplando o céu e voltei à minha revisão de ensinamentos. Fui surpreendido logo que amanheceu por um espírito que chegou na campa. Era um rapaz loiro que vestia roupas sujas e rasgadas. Pensei que fosse humano, mas não, virou para mim e falou. Você é o Zé? Sim, sou eu. Quem é você? Não sou ninguém, estou com o meu mestre, falou, apontando para o início da rua. Somente vim buscar o fulano. E avisar que você tem um tempo livre dele para fazer suas coisas. Quando olhei para onde ele havia apontado, vi um dos Exus do lodo, que me acenou com a mão e eu retribuí. Agora sabia como eu seria avisado. Aos pés do rapaz loiro havia uma corrente presa e o Exu segurava a outra ponta. Ele segurava uma outra corrente que, mergulhando na campa, prendeu aos pés do fulano. Nem sei como visualizei tal atividade, mas senti que era o Exu do lodo que estava me mostrando o que estava acontecendo. Olhei novamente para ele e percebi que havia várias correntes em sua mão e que tomavam várias direções diferentes. Com outro aceno de mão, ouvi-o falando em minha mente. Vá para a porteira e tenha um ótimo dia de trabalho. Quando o devolver, avisamos você para vir velá-lo. E num instante ele sumiu, levando todos com ele. Levantei-me muito rápido e fui correndo para a porteira, pois já estava quase na hora de abrir. Quando cheguei, já estavam à minha espera. Senhor Tata logo me recebeu e falou que tinham avisado que eu viria hoje e que estavam precisando de uma pessoa para ficar ajudando no acompanhamento, que era para pegar os espíritos barrados e levar até a triagem. Nossa, agradeço muito, já vai me colocar para trabalhar. Você já aprendeu um procedimento, não? Sim, já estou familiarizado. Então, mãos à obra. Você já tem forma humana, então não vejo lugar melhor para começar. Passei todo o dia na função, o que foi muito bom, pois pude trocar ideias com o Alaor. Estava muito satisfeito em ser útil. O primeiro que levei, Alaor me recebeu e me ensinou como retirar a paralisia do atendido. Acompanhou-me nos 3 primeiros, fazendo junto comigo. Após isso, ele falou. Agora acho que você já está apto, então se precisar de ajuda, me chame. Coloquei o atendido na cadeira e evoquei a falange dos caveiras. Precisava evocar, já que eu ainda não fazia parte da falange, e dizendo algumas palavras da magia deles, passava as mãos da cabeça aos pés da pessoa. No instante que chegava no chão, a tremedeira começava, aí eu sabia que tinha funcionado. Não tive dificuldade em fazer o trabalho, não precisei tirar o Alaor dos seus afazeres para me socorrer. Na finalização, Alaor novamente me convidou para acompanhá-lo na rotina. Passamos na barraca de triagem e ele fez questão que eu fizesse o ritual de limpeza com ele. Fizemos juntos e tudo correu bem, barraca tinindo para o próximo dia.
Depois percorremos todas as barracas. Desta vez íamos pegando os atendidos que iriam para a capela. Todos eles nos acompanhavam para as próximas barracas, até que chegamos à da alimentação. Ajudei a acomodá-los e a servi-los. Quando todos estavam satisfeitos, Alaor pediu para que eles aguardassem ao lado, onde havia um jardim com bancos e era muito agradável. Quer um pouco, Zé? Perguntou Alaor, com um copinho parecendo de café na mão e se serviu. Claro, te acompanho. Hoje até você vai tomar. Hoje foi puxado. Você presenciou e quase nem tivemos tempo ocioso. Renovar as forças também faz bem. Vamos tomar esse gole e apreciar este alimento. Sentamo-nos e durante alguns minutos somente apreciamos o momento. Toda vez que estávamos comendo, não conversávamos, somente nos recolhíamos e tirávamos esses minutos para realmente sentir o prazer de nos renovar. Chegou a hora de levar os atendidos para a capela. Fizemos o percurso com alguns caveiras à frente e, em seguida, todos os atendidos, Alaor e eu ficamos para trás e fomos proseando por pensamento. Ele me instigava a treinar minhas faculdades para aprimorá-las e até para desenferrujar. Quando chegamos, Alaor pediu para que o acompanhasse. Foi até um dos espíritos de luz e me apresentou, falando que eu estava aprendendo e que queria que eu ouvisse o relatório. O ser de luz me cumprimentou e concedeu permissão para eu ficar próximo. E assim foi feito, como se o Alaor lesse todas as coisas que escreveu de cada um na prancheta, falou de um por mim, em seguida, finalizou com a frase: que a lei se cumpra para essas almas. Que elas absorvam a lei, falou, em seguida, o ser de luz. Voltamos para a porteira e, assim que chegamos, escutei em meu pensamento: Zé, estou deixando fulano aqui. Esteja à vontade para vir velá-lo. Alaor, tenho que me retirar, vou cumprir a minha tarefa com o fulano. Sim, Zé. Eu também ouvi o chamado. Não que seja assim à vontade, não é? Com um tom de brincadeira eu falei. Nunca deixaria de cumprir a tarefa. Alaor sorriu e me desejou boa sorte com ele. Assim que eu tiver outra folga do fulano, estarei aqui, com certeza, se me permitir, é claro. Você é sempre bem-vindo, e está ajudando muito, então sempre temos trabalho por aqui. Voltei à campa, andando bem devagar, e isso virou uma rotina. O fulano e eu mal nos falávamos, ele sempre era arredio, e enquanto eu estava lá, ficava deitado, apreciando o céu e revisando meus dias na porteira. Capítulo 7. Aprendizado na falange dos caveiras. Durante um ano, tempo aqui da terra, permaneci aprendendo com meus amigos caveiras e combinando com minha tarefa em relação ao fulano. Passei por cada setor do bem estruturado trabalho de acesso ao cemitério. O funcionamento das equipes sempre como um relógio pontual, e nesse tempo que vivi com eles, nunca presenciei nenhum mal-entendido e nenhuma falha nessa maravilhosa engrenagem. Claro que, às vezes, tem um dos indivíduos que precisa se ausentar, mas é tão perfeito, que a própria lei se encarrega de arrumar um substituto, como eu fui mandado para o trabalho no dia que precisavam de uma pessoa no acompanhamento. Como eu era um aprendiz, muitas vezes que cheguei para trabalhar, eu cobri as folgas dos caveiras que, por algum motivo, estavam ausentes, algumas vezes por estarem em missões, outras vezes por estarem com seus aparelhos nos terreiros, ressaltando aqui que a maioria nesse trabalho não tem uma missão com humanos junto aos terreiros, são muito poucos que vivenciam essa dupla missão. No início, remanejavam os trabalhadores que podiam tomar a forma de caveira para que eu ficasse somente em postos que exigiam a forma humana, já que eu não tinha permissão de mudar minha forma nem a habilidade de tal proeza. Foi assim que passei de acompanhante para tratador, como um enfermeiro, na barraca das cadeiras e depois na barraca das camas. Todos os leitos eram divididos com biombos e bem confortáveis. As cadeiras,
Por exemplo, eram aquelas que vocês chamaram de reclináveis, e bem maiores que as cadeirinhas da triagem. Basicamente, nós recebíamos os atendidos vindos da triagem. Assim que chegavam, eram acomodadores em seus leitos e era aplicada outra espécie de passe, esse um tanto mais demorado, sendo feitas as evocações com palavras na magia da falange. Ficávamos reconstituindo o perispírito de cada parte do corpo, começando pela cabeça, pescoço e ombros, logo em seguida cada um dos braços, seguindo pelo peito e costas e as pernas também, uma de cada vez. Após isso, novas palavras e fazíamos a reestruturação dos chakras, iniciando pelo coroa e finalizando no básico. Todas as barracas têm um suprimento de ectoplasma em um armário. Colocávamos nos atendidos após os passes de limpeza, como se colocam os soros nos hospitais. Cada leito também contava com o suporte para o soro e um aparelho que ficava emanando energia sobre o atendido. Quando o estoque de ectoplasma está se esgotando, um dos trabalhadores vai até a capela, onde normalmente se acha a maior quantidade, porque como é local de oração constante, uma parte do ectoplasma gerado é utilizado nas pessoas desesperadas pela perda de entes queridos, ali mesmo. Mas a sobra, o que não é utilizado, uma equipe já fica captando e colocando nas bolsas de soro que ficam disponíveis em um setor. Chegamos com as bolsas vazias da barraca e elas são trocadas pelas cheias, retornando aos armários. As vazias são higienizadas e todas as pontas são trocadas. Essas higienizações são feitas com as palavras e gestos da magia da falange também. Às vezes, quando os estoques da capela estão baixos, recorrem ao cruzeiro, como mencionei no primeiro trabalho a que assisti e em alguns outros que recebi a energia. Também existe um setor perto que faz o mesmo descrito na capela. Outro ponto é do cemitério como um todo. Todo o ectoplasma que sobra das orações que as pessoas fazem nos túmulos, normalmente sem muitas unidades, mas vão arrecadando o que podem. Em épocas mais intensas, é necessário pedir a outros pontos dentro da falange dos caveiras. Um trabalhador se transporta para a zona da falange e faz uma ponte entre os trabalhadores de centros espíritas. Todo o ectoplasma arrecadado em sessões fica em um enorme recipiente no plano espiritual bem próximo à Terra. Essa ponte cria um fluxo até os setores do cemitério que já mencionei e voltamos à rotina. Na barraca das camas, a única diferença é o adormecimento. Normalmente, os que são mandados para lá são aqueles que precisam, além do atendimento, de um sono mais profundo para reconstituir-se de maneira intensiva. Por esse motivo o número de trabalhadores nesse setor é maior. Cada atendido que entra em adormecimento exige que um trabalhador fique direcionando seu mental. Muitos têm pesadelos, outros têm feridas tão intensas no perispírito, que o adormecimento é necessário para suportar a dor, então são colocados em estado de coma mental. Os trabalhadores ficam sentados na cabeceira da cama com suas mãos sobre o chakra coroa intercalando no frontal, no têmporas, mantendo-os em estado de transe durante o processo. Raramente acontece, mas assim que o atendido volta à consciência, alguns trabalhadores têm necessidade de reposição de energia, a qual é feita indo até a barraca de alimentação e se recolhendo um pouco para saborear a extraordinária sopa. Mais raro ainda é o trabalhador não conseguir se locomover até lá, então um de nós faz a solicitação, tudo mentalmente, e um deles lá da barraca de alimentação vem até o amigo que precisa e o ajuda a se alimentar ali mesmo no local. Ainda na forma humana, o próximo setor é da alimentação, onde aprendi como a sopa é preparada. Vou tentar ser o mais próximo do que vocês conhecem aqui na Terra, para dar uma ideia dessa transformação maravilhosa que acontece aqui. Primeiro existe um recipiente em um local próximo, vamos chamar de cozinha, que é como aquela ponte que mencionei anteriormente com a falange dos caveiras. Esse recipiente não é muito grande, parecendo um caldeirão do tamanho de um fogão. Desculpem as comparações, mas assim fica mais fácil de entenderem.
Sempre que o nível desse caldeirão chega quase ao fim, a ponte se ativa e ele é recarregado até seu limite. Assim que a carga está completa, os cozinheiros, que normalmente são 3, ativam outra magia nos mesmos procedimentos que já mencionei, e uma série de luzes começa a sair do solo e rodear o caldeirão. Inicialmente uma luz intensa de cor laranja, parecendo fogo mesmo, muito quente, fica durante um tempo e depois começa a mudar de cor, passando pelas cores violeta, rosa, verde claro e azul claro, todas vão ficando cada vez com uma temperatura mais amena. Durante todo o processo, os trabalhadores desse setor ficam murmurando frases e gesticulando com as mãos, e de tempo em tempo fazem uma dança rodeando o caldeirão. Como o caldeirão é transparente, é visível a transformação do líquido. Ele chega com uma cor branca cintilante e a cada etapa vai ficando mais claro, até que a última etapa o deixa transparente, parecendo água. Outro caldeirão de mesmo tamanho ao lado é preparado com um tipo de macerado de ervas. Não tenho descrição dos componentes, não são parecidos com nada aqui da Terra. É feita mais uma magia nesses ingredientes que, ao final, parecem um pó no fundo do caldeirão, exatamente a quantidade que falta para encher o caldeirão anterior. Através de uma ponte é transferido o líquido para esse caldeirão, nova dança se inicia e o líquido fica girando enquanto a dança acontece. Isso dura um certo tempo e, assim que finalizam, o redemoinho vai perdendo velocidade até que se estabilize e a sopa está pronta para ir para o recipiente que é colocado à disposição na barraca da alimentação. O mais impressionante é que esses caldeirões ficam passando por esse processo, mas em determinada hora são cessadas as cargas do ectoplasma vindas da falange. Nunca presenciei um dia que a sopa sobrou ou faltou. No final de todos os dias, os 2 caldeirões estão vazios e após a equipe toda, claro que os que querem se alimentar, terminar, o recipiente da alimentação também fica vazio. Em todas as barracas que eram necessárias a forma humana e o aprendizado dessas magias, tive que aprender e efetuar cada uma delas e cada uma das tarefas, sendo acompanhado no início até conseguir fazer sozinho, chegando a iniciar novos aprendizes. Após esse tour, Alaor foi meu mestre em triagem, onde aprendi todo o procedimento que descrevi com detalhes anteriormente, quando estava chegando à falange. Mesma rotina, acompanhando durante um tempo e, após, assumindo os trabalhos sozinho, sempre com supervisão. Em todas elas havia procedimentos de limpeza, como também descrevi na triagem, mas todas muito parecidas, sempre efetuadas após o fechamento com todos os presentes no portão de entrada. Cada grupo ou responsável voltava à sua barraca e fazia a limpeza. Claro que a barraca da alimentação ficava mais tempo. Somente depois de levar os atendidos para a capela e os trabalhadores finalizarem a refeição, o processo de limpeza dessa barraca era feito. Em especial nessa barraca, muitas vezes estavam tantos trabalhadores, que todos ajudavam nesse procedimento, e acabava em um segundo pelo tamanho da força. Às vezes era o tempo de piscar e tudo estava em seu lugar, brilhando. Eu tinha chegado a mais uma etapa, as posições de forma humana tinham finalizado. No final de um dos dias, Sr. Exu Caveira, Tata Caveira e Alaor me chamaram e ficamos sentados no jardim ao lado da alimentação, em conversa. Eles são o chefe da falange no cemitério, o chefe dos trabalhos e o chefe dos procedimentos, respectivamente. Sr. Exu Caveira começou. Zé, a primeira fase que permitia você aprender sem maiores conhecimentos da falange chegou ao fim. Daqui por diante, você terá que passar por um estágio de projeção e transmutação. Todos os postos agora exigem uma ligação maior com a falange no lado espiritual e a forma de caveira para assumir o posto. Fiquei surpreso que esse dia chegara. Nem havia pensado na possibilidade de me transformar em caveira, e o trabalho que vinha fazendo só me permitia pensar no meu dia e nos momentos na campa. Não fique ansioso, Zé, Sr. Tata falou,
percebendo meu estado e, claro, meu rosto de espanto. Pergunte o que quiser. Essa nova etapa seria um ingresso à falange? Ai. Falei a vocês que ele tem ânsia de aprendizado, que não ficaria somente na falange dos caveiras, Alaor comentou, sorrindo para os dois. Zé, você está somente aprendendo um pouco de nosso mundo, de nossas magias, e está tendo essa oportunidade porque levantamos sobre você na sua antiga falange e, por mais que tenha errado lá, seus méritos como aprendiz e sua lealdade perante ela era incontestável, até o fim, já que aceitou seus erros e passou pelo processo de desligamento com a devida remissão, o Sr. Exu Caveira completou e continuou. Até chegar o dia que você possa receber seu primeiro símbolo da falange dos caveiras em seu espírito, você poderá escolher estar conosco ou ir para novos aprendizados. Esse estágio é, sim, um passo muito importante, porque agora realmente abriremos o acesso à falange, mas isso não o obriga a ficar toda a vida conosco. Alaor e Tata olharam para mim e soltaram uma tremenda gargalhada. Pronto, Exu Caveira, o Zé já voltou ao estado normal, passou o susto, acho que podemos ir em frente. Todos riram e continuamos a conversar durante um tempo. Eles resumiram as próximas etapas, ressaltaram os cuidados que eu deveria tomar e os juramentos que teria que fazer. Ao término da conversa, todos perguntaram juntos. Então, após esse resumo tranquilo do que serão seus próximos meses, você está pronto? Sim, pelo menos acho que sim. Mas estou vendo que vocês têm certeza de que eu esteja pronto? Está. A sua certeza, pelo que conhecemos você, virá assim que você começar. Todos nós nos levantamos, e eles vieram, abraçaram-me e ficamos ali, como uma festa, festejando meu próximo degrau nessa falange maravilhosa. Bom, então vamos comigo que tenho mais algumas coisas para falar com você, mas faremos isso caminhando. Está certo, Sr. Exu Caveira. Despedi-me do Tata e do Alaor e começamos a caminhar. Agora, Zé, você vai passar algum tempo com sua tarefa na campa do fulano. Aconselho que pense em estratégias diferentes com ele, pois até agora, toda a investida que você fez foi voltar ao assunto para ele assumir os erros. Como falei uma das primeiras vezes para você, quando ainda era só a minha voz que você escutava, esse aí não tem jeito, pelo menos acho que não dessa maneira que está conduzindo. Acredito que muita coisa foi aprendida nesses meses que se passaram na porteira, então está na hora de aplicar para a sua vida também. Agradeço, Exu Caveira. Vou entrar em meditação para saber como proceder e aplicar os ensinamentos, mas em relação a ele, ainda me sinto impotente. Meus sentimentos ainda tomam a frente de meu conhecimento. Pelo que tenho te acompanhado, sei que você é dedicado. Será só mais um aprendizado, Zé. Despedimo-nos em frente à campa e fiquei, como sempre, deitado, olhando o céu, mas dessa vez em meditação profunda. Não sei quanto tempo levei, somente pensava em como agir, mas todo o pensamento de investida com o fulano me deixava em estado de sentimentos. Precisava primeiro colocar isso de lado para poder, quem sabe, ter alguma chance de resultado diferente. O meu estado atual e meus novos aprendizados já me possibilitavam ficar ali e bloquear as lamúrias do fulano. Quando consegui pensar e não sentir, investi em uma conversa. Olá, fulano. Estou aqui todo esse tempo com você. Por mais que você esteja me ignorando, saiba que tenho tentado me equilibrar para poder trocarmos palavras que não agridam nem a você, nem a mim. Que bom para você, Zé. Então, você não está com vontade de tentar o mesmo? Assim podemos ver onde encontrar uma forma de amenizar o que você vem passando. Seria interessante ter alguma luz no fim do túnel, não? Pelo que você fala, seria uma luz no fim da cova. Dei risada baixinho para ele não ouvir, mas lembrei-me imediatamente do Exu Caveira,
Está difícil de achar uma brecha. Esse realmente é complicado. Faz o seguinte, se você tiver um tempo de sossego, promete para você mesmo pensar no que estou propondo. Vou pensar, Zé. Não tem muito tempo para pensar, vou ver o que posso fazer para conseguir esse sossego e volto daqui a pouco e vou querer sua resposta. Vai ver o que pode fazer? Por quê? Não tem força suficiente? Não tenho, você não está em meu domínio, então terei que conversar com quem tem essa força para ver se me autorizam a te prover esse acalento. Ele ficou calado, eu mentalmente chamei o Exu do lodo, que de tempo em tempo vinha buscá-lo. Em alguns minutos ele veio ao meu encontro. Obrigado por responder ao meu chamado, Exu do lodo. Tenho um pedido a fazer. Fui orientado pelo Exu Caveira a tentar outras maneiras de interação com o fulano. Queria a permissão de vocês para colocá-lo um tempo em adormecimento tranquilo. Para que você pede isso, Zé? Na verdade, eu não tenho ideia, mas acredito que se der isso a ele, possa ganhar novamente a sua confiança e tentar ver se tem outra atuação para que ele consiga ver seus erros e poder ter uma chance de redenção como eu tive. Eu duvido que adiantará. Mas como você colocou o pedido a todos da falange, preciso verificar com eles. Ele entrou em contato com a falange, fechando os olhos por alguns minutos. Sabia que estava se comunicando com os superiores do lodo, mas não tive acesso aos pensamentos. Está certo, Zé. Eles deram algumas horas para você. Quem diria que você ainda tem crédito com a falange? Agradeço a você e aos superiores, Exu do lodo. Se precisar de qualquer coisa do meu simples serviço, estarei à disposição. Transmitirei a todos, Zé. Boa sorte com o arrogante aí. Obrigado. Ele se foi, e eu pedi permissão ao Exu Caveira para utilizar os ensinamentos dos atendidos no fulano. Ele me consentiu. Tudo isso mentalmente. Não precisava mais estar presente com os caveiras. Fulano. Está pronto para seu descanso. Conseguiu? Então estou, respondeu, num tom de surpresa. Mas acho que, devido à situação, aceitou no ato. Comecei a utilizar a magia dos caveiras para limpar um pouco o perispírito do fulano. Funcionou. Em minutos ele estava dormindo. Projetei-o para fora da campa e coloquei-o deitado sobre ela. Coloquei-me em posição como havia aprendido com os atendidos adormecidos. Fiquei todo o tempo que deram para ele direcionando o adormecimento. Quando ele começou a acordar, devolvi-o ao interior da campa. Não tinha permissão de deixá-lo ver nada do externo. E perguntei: como está se sentindo? Com um tom de voz mais ameno, ele falou: estou me sentindo descansado como há tempos não me sentia. Podemos conversar agora? Não. Agora que está em um estado de descanso, aproveite um tempo para pensar com clareza na minha proposta. Você não terá muito tempo nessa tranquilidade, então aproveite. Falamos depois. Está certo, Zé. Vou pensar. E, assim, deixei-o sozinho com seus pensamentos e aproveitei para ir visitar o cruzeiro. Era um local que achava bem interessante ficar olhando os trabalhos. Com estágio na porteira, eu não tinha tido mais tempo de ficar sentado lá, e ainda não havia sido chamado para a próxima etapa de ensinamento na falange dos caveiras. Então vou desfrutar o que eu puder. Capítulo 8. Conhecendo a falange dos caveiras. Alguns dias a mais se passaram, cobri alguns postos como de costume na porteira, tive algumas conversas com o fulano sem grandes progressos, e a minha ansiedade aumentava para a próxima etapa. Cada dia no trabalho eu pensava: é hoje. Mas acho que uma das coisas para evoluir é a paciência. Todos os dias ficava com uma vontade louca de perguntar: e aí, quando vou conhecer a casa de vocês? Mas não me atrevia a perguntar,
Sabia que quando chegasse a hora eu seria informado. Finalmente o dia chegou. Apresentei-me para o trabalho, como sempre, poucos minutos antes de abrirem o portão. Já não tinha tanta necessidade de ficar na campa. Não precisava mais esperar o fulano ser retirado de lá para eu poder sair. Somente sabia que, de tempo em tempo, tinha que visitá-lo. O Sr. Exu Caveira estava na porteira esse dia, Tata Caveira logo atrás dele. Achei estranho. Nesse ano e pouco que estava aqui, nunca tinha visto o Exu Caveira abrir um trabalho. Os dois falavam e faziam os movimentos idênticos, sincronizadíssimos, o que, para mim, foi um espetáculo que fiquei apreciando de boca aberta em um canto. Tomei um susto quando o Alaor, ao meu lado, falou: "Feche a boca, Zé. Sua ansiedade hoje vai ser sanada. Pelo menos não teremos que escutar todo o final de trabalho, é hoje." Alaor, me sinto até envergonhado, todos escutaram as minhas ânsias esses dias. Não. Claro que não. Somente Tatá, Exu Caveira e eu. Só. Que bom que não foram todos, não é? Alaor deu umas palmadas em minhas costas e sorriu. Dava para sentir que o meu progresso também o deixava feliz. Sim, Zé. Estou muito feliz por mais esse passo que você vai dar. Você é um companheiro de trabalho muito apreciado por mim, além de um bom amigo nas horas de conversa. Desejo muito boa sorte. Ah! O que você imaginava em todo final de trabalho, será no início, falou, acenando com a cabeça para eu olhar. Exu Caveira já estava vindo em nossa direção, cumprimentou nós dois e senti um ar de felicidade nele também. Retribuímos o cumprimento e trocamos um dedo de prosa. Bom, Zé, acho que o linguarudo do Alaor já deu a notícia, ouvi de onde eu estava. Ele tem esse prazer quase sempre, de dar as boas notícias, as ruins, às vezes, ele deixa para mim. Os dois colocaram os braços nas costas um do outro e deram risada. Bom trabalho, Alaor. Para você também, Caveira, ensine direito o nosso aprendiz. E você, aproveite tudo que puder, Zé. Exu Caveira e eu fomos caminhando para dentro do cemitério, e ele questionou como eu estava para volatizar, se eu teria condições de acompanhá-lo. Creio que sim, não tenho feito muitos transportes, mas acho que posso acompanhá-lo, sim. Se eu me perder, o senhor pode voltar para me pegar? Esse humor sempre afiado. Vamos treinar por aqui mesmo. Ele começou a se transportar e eu o segui. Primeiro parou em frente à campa, deu um frio na minha barriga, mas logo sumiu, quase não conseguia acompanhá-lo. Em seguida parou no cruzeiro e rapidamente falou: "Não perca o foco, Zé. Passei lá de propósito, quero testar sua ansiedade antes de continuarmos." Continuou. Num piscar de olhos, estávamos em frente à capela, em seguida na porta da falange do lodo, novamente o frio na barriga, em seguida de volta aos portões e mais um salto, estávamos em um lugar que nunca tinha visto. Muros altos de pedras bem generosas, um grande portão de ferro com uma enorme caveira entalhada em madeira como um brasão no centro. A beleza era tanta, que fiquei parado, olhando, quando ele me deu um tapa nas costas e, rindo, falou: realmente consegui me acompanhar, mas agora acorde que se for ficar embasbacado a cada coisa que vir, seu aprendizado vai demorar muito." Tirou da capa um cajado de tom avermelhado com preto, as cores iam se enrolando como se fossem duas cobras entrelaçadas, na ponta uma caveira esculpida em turmalina negra com rubis no lugar dos olhos. Especialmente lindo. Ele bateu o cajado 3 vezes no chão e eu tinha uma capa quase idêntica dele, toda preta. A diferença era que a minha era lisa e a dele tinha símbolos desenhados em toda a sua extensão. "Presente meu para você, Zé. Fez por merecer." Novamente, com o cajado,
encostou na caveira de madeira do portão e falou algumas palavras na linguagem dos caveiras e o portão se abriu. Fomos recebidos por 7 caveiras, que eram os guardas que estavam de plantão. O Senhor Exu Caveira os saudou e recebeu a saudação de volta. Em seguida, apresentou-me, acenaram com a cabeça e fiz o mesmo para eles. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Começamos a andar pela rua, o chão todo de pedra. A impressão que dava era que era uma única pedra em toda a extensão. Logo à frente, um círculo com 7 pedras. Todas elas tinham caveiras entalhadas, mas cada uma com um símbolo. Essa é nossa primeira parada, Zé. Esse local é o círculo de força da falange dos caveiras. Nela estão as ligações com cada trono de cada linha divina. E apontando cada uma das pedras, foi falando: fé, conhecimento, lei, amor, evolução, justiça e geração. Se permanecer na falange, você terá que absorver o conhecimento de cada uma dessas ligações e como agimos em cada uma das energias dos tronos. Eu já estava ficando tonto, não só pelo excesso de informação, mas também pela energia extraordinária que o círculo emanava, além de estar deslumbrado com a perfeição e beleza do local. Calma, Zé, tranquilize-se, não quero que você apague aqui. Colocando a sua mão em meu ombro, imediatamente meu equilíbrio e sentidos voltaram ao normal. Está vendo a estrela de 5 pontas no centro do círculo? Olhei, espremi os olhos, mas não vi nada. Pensei que estava preparado, mas acho que ainda não. Meio frustrado, respondi: não estou vendo, Exu Caveira. Relaxe, Zé. Sua ansiedade está tomando conta de você e inibindo sua vidência. Batendo uma vez o cajado no chão, foi formando a estrela. Era semelhante ao cajado, as linhas entrelaçadas, vermelhas e pretas, e via a estrela completa que parecia ter vida, vibrava como um coração. Bom, Zé, sua primeira tarefa é deitar-se dentro da estrela com sua cabeça ali e os braços e pernas abertos no formato da estrela. Medite um pouco, que eu preciso ir resolver algumas coisas. Ah! Agora estou mais tranquilo, vou ficar sozinho aqui. Sem ansiedade, muito calmo, suspirando, deixei escapar. Agora, sim, o humor está de volta. Sei que vai fazer uma boa entrada. Confia em mim, não? Sim, confio. Tentarei fazer o meu melhor. Sei que ele falou desse jeito para me relaxar, mas eu estava com medo de fazer besteira. Vai dar tudo certo, volto logo. Assim que me coloquei na posição indicada e me deitei, senti que tudo em volta tinha desaparecido. Fui tomado inteiramente por aquela pulsação e meu espírito começou a pulsar junto. Em segundos eu estava em outro ambiente, ainda dentro da estrela, mas essa agora se encontrava em pé, girando no centro do círculo que tinha ficado todo em tons de preto e vermelho. Fui parando de girar, estacionando em frente à caveira da fé. Em volta da pedra reluziu preto e vermelho, mas dentro uma forte luz cintilante, muito branca. Então ouvi: fé ao seu Criador. Nós, os caveiras da fé, somos responsáveis por amparar a morte. A luz branca saiu da pedra e atingiu minha cabeça. A estrela começou a girar novamente e, reduzindo, parou em frente à pedra do conhecimento. Idêntica à anterior, mas a luz era verde. Conhecimento do seu Criador. Nós, os caveiras do conhecimento, somos responsáveis pelo aprendizado da morte. E uma luz verde atingiu meu terceiro olho. E assim foi sucessivamente para cada uma das pedras. Lei do seu Criador. Nós, os caveiras da lei, somos responsáveis por aplicar a lei na morte. E uma luz azul escuro atingiu minha garganta. Amor do seu Criador. Nós, os caveiras do amor,
somos responsáveis pelo amor após a morte. E uma luz rosa atingiu meu coração. Evolução do seu Criador. Nós, os caveiras da evolução, somos responsáveis pela evolução após a morte. E uma luz violeta atinge o meu estômago. Justiça do seu Criador. Nós, os caveiras da justiça, somos responsáveis pela justiça após a morte. E uma luz marrom alaranjado atingiu meu umbigo. Geração do seu Criador. Nós, os caveiras da geração, somos responsáveis pela geração de uma nova vida após a morte. E uma luz azul claro atingiu meu chakra básico. Após isso a estrela flutuou, voltou a ficar na horizontal e parou comigo na posição inicial, deitando no chão. Todas as luzes das pedras continuavam ligadas ao meu corpo. Olhei e vi que aquelas luzes vinham de cima e também de baixo, encontravam-se no centro de cada pedra e iam me energizando. A intensidade das luzes foi diminuindo até que o círculo voltou ao normal, igual quando cheguei ao local. Foi então que vi o Senhor Exu Caveira, sorrindo em pé ao meu lado. Estendeu minha mão e levantei-me, sentia-me total, agraciado, não tenho mais palavras, uma experiência única em meu ser. Estou vendo que correu tudo bem por aqui, não é, Zé? Eu estou encantado e me sinto como nunca me senti, muito bem. Isso é ótimo, a falange dos caveiras te aceitou para continuar o seu aprendizado. A partir de agora você tem acesso à nossa falange e às magias. Aqui é tudo mais simples de evocar e de praticar, então vamos começar, me siga. Fomos um pouco adiante na mesma rua, onde existia um descampado. Agora o chão era de terra vermelha batida, paramos no meio e, em seguida, o Exu Caveira se colocou à minha frente e explicou. Os trabalhadores lá no cemitério que você viu fazer as transformações já estão fazendo isso faz tempo, então o que você vê é rápido e não percebe que eles usam a magia daqui. Vou ensinar algumas palavras que você no início provavelmente vai pronunciá-las e futuramente vai bastar somente pensar nelas. Ele falou em voz alta 3 palavras que não vou mencionar aqui e, em seguida, estava na forma humana, falou outras 3 palavras e voltou a ser o Exu Caveira. Agora, sua vez, tente falar as palavras, lembrar-se da sua experiência no círculo e pense na forma de caveira que você quer assumir. Olhando, tudo parece simples, enchi o peito de ar e pensei. Vai ser moleza. Falei as palavras, pensei em mim mesmo, nos meus ossos e ouvi uma tremenda gargalhada que me assustei. O que foi, senhor Caveira? Olhe você mesmo, Zé. Eu estava com a mandíbula, um dos braços e as pernas somente ossos, o restante continuava na forma humana. Desse jeito eu vou afugentar até os trabalhadores da porteira, disse isso e nós dois caímos na risada. Está certo, quase todo mundo passa por isso, volte à forma humana. E repetiu as palavras da magia para eu ir me acostumando. Agora pense no seguinte, você fez muito rápido para a primeira vez. Primeiro pense na sensação do círculo, em seguida, fale as palavras e, calmamente, comece pelos pés. Lembre-se, somos uma falange da terra. Transforme lentamente seus pés e, em seguida, vá subindo pelo seu corpo e preste atenção em cada parte. Perfeito. Ele soltou um grito. Assustei-me novamente, estava muito concentrado e acho que ele adora me assustar. Mesma coisa para voltar à forma humana. Vamos, pode tentar. Ficamos nisso um bom tempo, e já estava fazendo relativamente rápido. Foi quando ele comentou. Sabe por que nos postos mais críticos nós ficamos dessa forma? Para impor respeito. Isso também, mas tente uma coisa. Fique em forma humana. Ele deu alguns passos e fincou o cajado na terra, voltou até mim e ficou na forma humana também, falou algumas palavras e levantou a mão, saiu uma bola de energia e atingiu o cajado. Em seguida,
Voltou à forma de caveira e fez a mesma coisa. A bola tinha o dobro do tamanho e o cajado voou. Quando estamos na essência da falange, nossa magia fica muito mais forte. Estamos realmente conectados com tudo o que há aqui e ficamos com nosso potencial em 100%. Agora tente você. Com um gesto de mão, o cajado foi parar novamente fincado no lugar. Eu pratiquei durante mais um bom tempo, na forma humanina de caveira, podendo sentir a força e a diferença entre as duas. Ele somente ficou satisfeito quando fiz voar o cajado, mas na verdade, ele que disse que voou, para mim ele só caiu no mesmo lugar. Acho que por hoje é só. Aqui na falange a gente não costuma ficar treinando, pois aqui tudo é bem mais fácil de produzir. A partir de amanhã, treinaremos no nosso local de trabalho. Você vai sentir a diferença e ter um pouco mais de dificuldade. Então é lá que precisamos colocar você em forma. Agora vamos dar um passeio e vou mostrar o lugar para você. Vou me ater ao superficial, bem resumidamente. Não podemos dar muitos detalhes dos locais da falange, pois nem todos fazem bom uso dessas informações. Fomos andando e ele me falando o que era cada local, alguns prédios onde ficavam a administração e as salas da biblioteca e de conferências. Existem pequenas casas espalhadas pelas ruas, sendo que algumas eram locais para reuniões, outras para estudos e outras para descanso e para conversas. Depois saímos do ambiente de organização da falange, o local onde estávamos até o momento, esse que descrevi. Passamos a descer por um caminho no qual a vibração caía mais e mais a cada passo, e chegamos aos calabouços e prisões, para os que infringem a lei em qualquer um dos 7 tronos que citei. Esse assunto deixamos para uma próxima oportunidade. Começamos a voltar caminhando por toda a extensão interna da falange. Andamos a pé mesmo, porque não é comum ficar se transportando ali dentro, nem todos os lugares têm permissões para fazê-lo. Somente é utilizado quando há alguma urgência. Com uma conversa muito interessante, chegamos até o portão, onde agora estavam outros guardas, aos quais também fui apresentado e nos despedimos. Assim que fechou o portão, ele disse: "Me segue." E sumiu. Estava afiado já, eu nem pensei e o segui no transporte. Chegando ao cemitério, estávamos no cruzeiro, onde ele olhou para mim e, em pensamento agora, ordenou: "Mude sua forma." Tive realmente um pouco mais de dificuldade, mas fiz perfeitamente. Senti a diferença em tudo, na visão, na sensibilidade, e dei uma boa olhada ao redor, prestando atenção às diferenças. E voltei à forma humana. Muito bem, Zé. Amanhã nos encontramos e vamos dar uma volta por aqui na sua nova forma. Quero que conheça as diferenças e também os locais que só estão visíveis a nós quando estamos assim. Tem bastante lugar aqui que você ainda não conhece. Hoje tenho certeza de que terá muito o que revisar deitado na campa, olhando o seu céu como você gosta. Com certeza farei isso, sim. Ainda mais agora que consigo não ouvir as lamúrias do fulano, não me incomoda em ficar lá. Tenho muito o que pensar neste dia maravilhoso. Dia. Acho que perdeu a noção de tempo. Lá, no tempo da Terra, estamos fora faz 7 dias. Você não percebeu, não é? Nossa. Realmente perdi a noção de tempo. Vamos aproveitar que está quase na hora de fechamento do trabalho e dar um pulo na barraca da alimentação. Seu treinamento foi intenso e acho que cairia bem uma sopa para revigorar e, assim, você fica mais ativo para recordar os ensinamentos. É uma ótima ideia. Então, agora que já tem capa, treine um pouco e permaneça em forma de caveira. Vamos nos transportar. Fomos em um segundo para a alimentação e eu estava na minha nova forma. Alaô veio correndo e me deu um abraço apertado quando me viu. Sabia que você se sairia bem. Ele foi um bom aluno, caveira? Sim, foi sim, não me deu trabalho, não.
alimentamo-nos e finalizamos esse dia maravilhoso com um bom papo no jardim ao lado. Tatá se juntou a nós e também me parabenizou. Recolhi-me, agradecendo muito a todos eles. Capítulo 9. O primeiro símbolo dos Caveiras e o novo rumo. Entre treinos intensos com o Sr. Caveira e os turnos nos novos postos da porteira, passei cerca de um ano terrestre me adaptando com os novos ensinamentos, vendo tudo diferenciado, agora que podia ficar na forma de caveira, além das magias que eram mais intensas. Aprendi tudo o que tinha descrito quando era somente um observador. As danças, as magias de limpeza, as magias para impedir os espíritos que não podiam adentrar no cemitério, receber as oferendas e enviá-las ao astral. Diferente das outras funções que havia feito como visitante, e que eram funções que obrigatoriamente fazíamos em forma humana, essas que estava aprendendo e desenvolvendo agora tinham um tipo de exame a ser feito para que pudesse realmente assumir um posto sozinho. Sempre que se esgotava o que eu tinha que aprender, ficava um dia no posto com o supervisor e, em seguida, íamos à falange dos Caveiras. Normalmente quem me acompanhava era o Sr. Exu Caveira, somente para o posto de entrada que o Sr. Tatá também me acompanhou na segunda vez. Chegávamos ao portão da falange e havia um dos Caveiras que nos acompanhava até ao local do exame. Foram locais diferentes para cada um dos postos. Tinha sempre uma comissão de Caveiras para tal exame, às vezes eram 3, às vezes 5, mas sempre os mesmos. São superiores que verificam se os aprendizados foram realmente absorvidos e se estamos aptos a praticá-los para assumir integralmente determinado posto. Todos eles ficam em volta do aprendiz, falam na língua dos Caveiras uma série de frases e, em seguida, tocam na cabeça do aluno, que é lançado num transe onde parece que está na porteira do cemitério, recriam um ambiente de trabalho, mas tudo mentalmente. Nesses testes, colocam a gente em todas as situações que poderiam acontecer durante um dia real de serviço. Às vezes, vou dizer aqui, pois não me atrevi a falar isso em frente aos superiores, situações extremas que nunca tinha visto durante todo o meu percurso de aprendizado, nem vivenciado na fase de treinamento. Essas situações extremas, naquele transe de exame, faziam a gente pensar o mais rápido possível e utilizar os aprendizados. Muitas vezes, o difícil era pensar na situação e saber o que utilizar corretamente, mas tudo era tão rápido, que íamos fazendo o exame deixando que nossos reflexos fizessem essas distinções. Ao final de cada exame, parecia que tínhamos realmente passado o dia todo nos postos de trabalho e sem supervisão, fazendo no real tudo sozinhos. Os superiores se reuniam em uma mesa enquanto nos recompunhamos em um tipo de barraca, parecida com a da alimentação. Quando terminavam de conversar, chamavam-nos, um por vez. Sentávamos-nos em uma cadeira posta à frente, onde tínhamos visão de todos os avaliadores. Cada um normalmente fazia seus comentários em relação ao exame e finalizavam com o resultado, ou possibilitando executarmos os serviços do posto, ou nos enviando novamente para o treinamento. Somente tive que refazer o da porteira, onde o Sr. Tatá ficava. Como comentei, ele nos acompanhou até a falange, e foi no meu segundo exame, acredito que para me garantir uma dose de apoio. Já estava apto a assumir qualquer posto com a forma humana e também os postos que requeriam a forma de caveira, e trabalhava cada vez mais. Um dos postos de que menos gostava era o de guarda. Muitas vezes tínhamos que colocar um pessoal para fora, e não era por isso, era porque quando o trabalho corria bem, a gente acabava ficando ocioso, mas quando tínhamos trabalho a fazer, eu executava bem esse serviço. De tempo em tempo, ia fazer minha ronda na campa do fulano, às vezes investia um pouco de prosa, às vezes ficava lá deitado apreciando o céu, mas isso agora estava muito espaçado. A maioria das vezes, somente passava brevemente, utilizava minhas novas habilidades. Na forma de caveira eu conseguia penetrar a campa e ver como ele se encontrava,
E quando não via nenhuma mudança, eu simplesmente ia embora. Quando tinha algo diferente, tentava um papo para ver se algo tinha mudado em sua mente. Em uma dessas visitas, quando cheguei, o Exu do Lodo estava acabando de pegá-lo. Fui em direção a ele, que respeitosamente me aguardou. Como vai, Exu do Lodo? Vou bem, e para você nem preciso perguntar, não é? Está com nova forma. Não percebia mais que estava em forma de caveira. Ficava muito tempo nessa forma e muitas vezes não voltava à forma humana. Mas pelo comentário, voltei à forma humana. Sim, estou ótimo. Me desculpe a forma. Estou tão acostumado, que não percebi. Não tem problema, Zé. Fique do jeito que preferir. Não me ofendeu, por isso não tenho que desculpar. Para nós, estando em uma forma ou outra, você será sempre o Zé. Obrigado, Exu do Lodo. Vocês todos sempre são muito bons e compreensivos comigo. Não precisa agradecer, de certa forma. Estou somente retribuindo o que um dia eu recebi de você, Zé. De mim? Como assim? Achei que tínhamos nos conhecido aqui. Sei que você não se lembra da sua estada em nossa falange, mas eu aprendi muito com você e sempre que precisei você esteve ao meu lado. Sinto não lembrar de coisas assim. O que mais sinto é de não lembrar de alguns amigos que agora estou vendo que tinha. Não sinta. Você ainda terá permissão divina de recordar, se não os ensinamentos, os laços mais importantes com aqueles que fizeram parte daquela jornada. Zé, você está ocupado agora? Não, tenho um tempo ainda para voltar ao trabalho. Me acompanhe, vou te apresentar algumas pessoas, ou reapresentá-las para você. Mas vá com a sua forma de caveira, todos vão gostar. Demos risada, e o acompanhei até a falange do Lodo. Para alguns que podem ter essa dúvida, o fulano, que estava acorrentado com o Exu do Lodo, não tinha noção do ambiente, não escutava nada do que estávamos conversando, estava completamente ausente, até que foi colocado no lugar dos tormentos, onde no mesmo instante voltou a ver, ouvir e sentir. Zé, você não precisa ficar vendo isso, já passou essa fase, Exu do Lodo falou, puxando-me para irmos andando. Fomos caminhando e, por onde estávamos passando, a névoa ia se abrindo. Chegamos a um local onde havia vários Exus do Lodo. A primeira que vi foi minha companheira que veio nos receber. Tinha um enorme sorriso estampado no rosto e assim que chegou perto me abraçou. Ficamos ali um bom tempo, e fui apresentado para muitos Lodos. Alguns realmente senti que tinham uma felicidade ímpar. Esses, no meu íntimo, eu sabia que tinham me conhecido na minha época da falange. Eles não ficavam falando, simplesmente se apresentavam e entravam na conversa. Sabiam que eu não tinha lembranças de muitas coisas, então não havia a necessidade de ficar comentando. Senti o chamado do início dos trabalhos na porteira do cemitério, e isso, em tempos da terra, dava-me cerca de 1 hora para chegar e me colocar a postos para trabalhar. Despedi-me dos que ainda estavam por ali, e todos me deram os parabéns pela nova forma e evolução e também falaram que estivesse à vontade para aparecer quando quisesse. Falei com minha companheira se ela poderia me acompanhar, fomos até a campa, onde paramos e conversamos um bocado. Depois ela foi comigo até a porteira, precisava falar com o Exu Caveira. Assim que chegamos fui para meu posto e ela foi encontrá-lo. Após esse dia de trabalho, Alaú veio me encontrar na barraca da alimentação, estava radiante e falou: Hoje sou eu que vou te acompanhar. O Exu Caveira me incumbiu de levá-lo até a falange dos Caveiras. Ele precisou sair com aquela companheira sua que chegou com você pela manhã. Mas ainda tenho exames. Achei que tinha acabado. Acabaram faz tempo, seu último exame foi há meses. Hoje é para avaliar se você pode receber seu primeiro símbolo dos caveiras, já que você cumpriu todos os serviços designados durante esse tempo.
Isso havia me pegado de surpresa de tal tamanho, que voltei à forma humana sem perceber. Somente viu ela dando risada e, em seguida, falou. Calma, hoje não é exame, é só um evento para consagrar todos que cumpriram mais essa etapa. Então se acalme e volte à forma de caveira. Foi aí que vi que estava completamente descompensado. Voltei à forma e partimos para a falange. Éramos em muitos, todos que receberiam seus símbolos tinham seus acompanhantes. Assim que chegamos, os portões se abriram e aquela pequena multidão adentrou o reino dos caveiras. Fomos andando até o círculo de pedras onde tudo começou. A única coisa diferente é que havia um local externo em volta do círculo para nos sentarmos. Estavam todos os superiores em uma mesa posta bem na entrada do círculo. Depois que todos nós nos acomodamos, vi que um dos superiores pegou um grande pergaminho, colocou-o em sua frente e falou. Abrimos a seção do símbolo da fé, onde os trabalhadores passarão pela absorção dos tronos e sairão, caso sejam merecedores, com seu primeiro símbolo dos caveiras afixados em seus espíritos. Chamamos o Senhor nome do trabalhador. Preferi não citar nenhum nome dos meus amigos de aprendizado. Levantou o trabalhador que lhe chamou, apresentou-se à mesa e lhe deram um tipo de colar com um amuleto feito em pedra. Falaram algumas coisas com ele e, após colocar o colar no pescoço, entrou no círculo. A estrela de 5 pontas se iluminou assim que o trabalhador colocou os pés no círculo, deitou-se na posição e ela começou a girar, processo muito semelhante ao que descrevi quando conheci esse local. O tempo de duração é que era muito mais rápido. O evento se estendeu noite adentro. Todos nós que assistíamos somente prestávamos atenção em tudo. Não se conversava durante o acontecimento. O barulho vinha somente dos aplausos, quando o trabalhador saía do círculo com o símbolo brilhando em sua alma. Fui chamado e me dirigi à mesa. Chegando lá, entregaram-me o colar e disseram. Aqui está seu primeiro símbolo da fé dos caveiras. Você aprendeu a ter essa fé e sentiu que essa primeira etapa de trabalho feita na porteira do cemitério é relacionada à fé das pessoas, dos falecidos e dos ignorantes, independentemente se estão na matéria ou no espírito. Pela fé, você, trabalhador, atende, encaminha, aconselha, trata o expulso indivíduo. É nessa fé que você está apto a entrar no círculo dos tronos da falange dos caveiras. Com toda certeza e permissão dos senhores, respondi e entrei no círculo. No processo ocorreram as mesmas coisas que da primeira vez, tudo muito mais depressa. A única coisa é que quando terminou e voltou ao chão, o trono da fé falou comigo. Vejo que absorveu o ensinamento da fé nos caveiras, mas há dúvidas em seu coração. Esteja à vontade para se pronunciar. Minha dúvida não está em aprender e estar apto a receber o símbolo. Ela está em como vou dar valor a ele e utilizá-lo sem errar. Suas dúvidas vêm de outras experiências, que não te fazem mais parte. Se estás aprendendo é para ter o mérito do conhecimento adquirido e isso estou vendo que tens. Recebendo esse símbolo tenho que continuar nos caveiras até completar os 7. Estou vendo que as dúvidas vão além de receber o mérito. Você está em dúvida se é esse trabalho que quer efetuar? Sim, gostaria de continuar com meus trabalhos. Fui acolhido com muito carinho na falange dos caveiras e sempre serei grato, mas ainda não conheço o que mais existe no cemitério para aprender. Aconselho você a procurar a falange das campas. Não vou mentir, só o nome me gelou com o espírito. Isso é somente o nome. Não tome decisões precipitadas por ter passado algo que não te agradou. O passado ficou para trás. Agora faça o que tem que ser feito, assim amanhã terá o que colher. Poderei voltar à falange dos caveiras futuramente, mesmo não recebendo esse símbolo e recomeçar se acaso eu não me adaptar às campas. Quem te disse que não irá receber meu símbolo? Você já é uma Exu caveira e pode ampliar seus conhecimentos nas campas,
Quando se decidir voltar para cá, continuará de onde parou. Nesse instante, senti um calor invadindo meu ser e o símbolo de pedra que estava em meu pescoço começou a ser sugado para dentro de mim. Essa parte sentimos intensamente, e posso dizer que não é uma dor, como senti quando retiraram os símbolos do lodo, e sim uma gratificação sentida passo a passo pela alma. Agradeci ao trono da fé e voltei ao círculo. Levantei-me da estrela e ouvi os aplausos. Fui em direção à mesa e os superiores me chamaram. Ficamos felizes pelo símbolo que recebeu. A falange sempre estará aberta para você, assim como os trabalhos que resolver executar como um Exu Caveira. Queremos te desejar o melhor para essa nova fase de conhecimento que resolveu abraçar. Agradeço a todos e estarei à disposição para qualquer tarefa que precisarem de mim. Voltei para o meu assento, ganhei umas palmadinhas de Alaor nas costas, mas ainda não conversávamos, até que o último trabalhador saiu do círculo. Somente 2 dos trabalhadores saíram com os colares no pescoço. Questionei para o Alaor e ele respondeu que eles ainda não estavam prontos para absorver o símbolo, mas que mesmo assim os colares tinham sua força e eles teriam que usá-los dessa maneira até o próximo evento do Trono da Fé, para passar novamente pelo processo. Fomos caminhando até o portão, muitos se dividiram, alguns ficaram nas dependências da falange, outros, assim que passaram o portão, desapareceram e foram ver conhecidos para quem queriam contar a aquisição. E você, Zé? Tem algo a fazer nesse restante de tempo livre? Perguntou Alaor, com um tom de suspense. Perguntando assim fica difícil não querer saber o porquê, não é, Alaor? Está certo, já que sua curiosidade é a mais ativa de todas que conheço, me acompanhe, vou te apresentar um amigo meu. Ele se transportou e eu o segui. Fomos parar em um portão inteiro feito de madeira, com uma cruz enorme ao centro. De um lado, 4 pedras incrustadas na madeira e do outro mais 3, cada uma de uma cor, todas semelhantes a pedras preciosas e tinham uma cruz no centro também. Alaor se apresentou para o guarda na porta e falou que estava procurando o Exu das 7 Campas. O guarda falou que ele já estava aguardando e que podíamos entrar e esperar em uns bancos localizados logo na entrada. O portão se abriu em um toque do guarda. Era um ambiente semelhante às ruas do cemitério, mais colorido e vivo, mas lembrava muito. Sentamo-nos e aguardamos uns minutos e o Exu das 7 Campas apareceu, cumprimentou Alaor, os dois se abraçaram e falaram que fazia um bom tempo que não se viam. Alaor, então, apresentou-me e nos cumprimentamos, apertando as mãos. Então, Alaor, esse é o Zé que o Trono da Fé dos Caveiras me avisou que me mandaria para ser aprendiz aqui? Não posso negar que toda a comunicação era muito rápida. Durante minha conversa com o trono, os superiores já sabiam quando saí, o Alaor já sabia ao passar o portão e o Exu das 7 Campas já sabia que eu viria aprender. Tudo perfeitamente sincronizado. Sim, Campas, ele é um ótimo aluno. Acabou de receber o símbolo, como você já sabe, mas acho que ele quer conhecer todas as possibilidades para ver onde ele vai se encontrar, falou Alaor, enchendo minha bola. Não sou tudo isso, não. Somente quero ver as opções que tenho de trabalho no cemitério, não conheço muito, somente conheço a falange dos caveiras e faz muito pouco tempo. É muito bom querer aprender. Faz parte de toda a evolução e neste lado cada um fica onde quer, claro que com o devido merecimento, mas você pode aprender o que quiser pelo tempo que quiser. Só basta ter respeito e assumir trabalhar corretamente no que aprendeu, esclareceu o Sr. 7 Campas. Isso estou ciente, muitíssimo ciente, para falar a verdade. Já sei tudo o que você passou, Zé. Não precisa recordar. Alaor me deixou a par assim que vocês chegaram. Vou fazer os devidos preparativos para que você comece a receber os primeiros ensinamentos de minha falange. Isso pode demorar um pouco,
Então esteja à vontade para continuar sua rotina com os caveiras e assim que pudermos começar, mando alguém à sua procura no cemitério. Despedimo-nos e assim que saímos pelo portão, transportamo-nos para o cemitério, visto que estava quase na hora de começarem os trabalhos. Alaor solicitou ao Exu Caveira para eu ficar de assistente na triagem, ele consentiu. Que bom que pode ficar aqui comigo, assim me ajuda. Agora nós dois podemos fazer as triagens, a gente termina mais rápido e quero no tempo livre entender por que você resolveu tomar esse caminho. Entendi. Só você mesmo. Até parece que não vamos mais nos ver, Alaor. Sim, sei que vamos. Mas como fica a minha curiosidade ativa? Demos aquela gargalhada e fomos assumir a barraca da triagem. Capítulo 10. Iniciando o aprendizado nas campas. Durante todo o dia de trabalho, a cada pausa, Alaor queria saber de tudo, fazia perguntas e mais perguntas, se não tinha gostado do trabalho, se era forma de caveira, se não me sentia bem. Alaor, não existe isso de si, não é nada disso, vocês me acolheram quando eu estava sem nada, nem rumo eu tinha mais, então tudo que passei aqui foi muito bom e me ajudou demais, além de gostar muito de tudo que aprendi e absorvi. Isso deu para ver quando recebeu seu símbolo, mas por isso minha dúvida. A absorção do símbolo foi tão perfeita, que qualquer um estaria pronto para o próximo passo. Sei disso, meu amigo, e, com certeza, estou pronto, mas tive uma conversa com o trono da fé dos caveiras, e ele sentiu minha dúvida, me fez pensar em muitas coisas da minha estada por aqui no cemitério. Então, continue. Me conte tudo, Zé. Depois eu que sou curioso. Eu estive na falange do lodo, e acho que tinha um bom conhecimento, já que extraíram 5 símbolos de meu espírito. Em algum ponto do caminho, deixei de prestar atenção em algo, que me colocou em uma situação de acerto de contas com a lei. Você já conhece a história, não é, Alaor? Sim, continue o raciocínio. Com o que passei essa nova oportunidade com os caveiras, acho que acabei aprendendo uma nova maneira de aprender, ou, pelo menos, de absorver esses conhecimentos. Hoje, tenho muito zelo pelo que aprendo e pretendo utilizar da melhor maneira que puder, sem correr o risco de ficar tão ocupado para parar de prestar atenção em detalhes que podem colocar tudo a perder. Está realmente profundo tudo isso, Zé. Foi o que perguntei para o trono da fé, se teria que continuar todos os outros 6 tronos para começar a conhecer as outras oportunidades que se encontravam aqui mesmo, no cemitério. E até achei que por isso eu não receberia o símbolo. Quero aprender as diversas falanges daqui para ter certeza de que os ensinamentos básicos de uma falange podem me direcionar a uma posição que terei certeza e que não trilharei o caminho errado novamente. Foi como me senti iniciando aqui com os caveiras e aprendendo muito mais do que estavam me ensinando, simplesmente juntando esse conhecimento à minha própria experiência, e, claro, ficando atento para não perder outros ensinamentos. Estou começando a entender o que procura, Zé. Somente acho que nós estamos aprendendo e o erro faz parte do ensinamento. Sim, sei bem disso, Alaor. Mas não mencionei o erro que cometemos aprendendo. Meus erros foram cometidos agindo de maneira presunçosa e imponente para meu bem-estar, o tal de poder, ignorando outras coisas que poderia ter visto, até sendo mais cuidadoso ou mais atento. Eu não errei uma magia em um treinamento, eu errei uma postura em um local de muitas distrações. Não pretendo errar de novo em relação à minha postura com a lei. É um excelente ponto de vista, Zé. Acho até que vai procurar outro aparelho humano para trabalhar incorporando novamente. Não, Alaor. Não é o que pretendo, sinceramente, pode ser que algum dia isso aconteça, mas não está em meus planos. Quero ser como vocês, que trabalham para as falanges para manter o universo energético em comum acordo com a natureza do Criador.
E você, Alaor, nunca teve vontade de trabalhar com os humanos, ter um aparelho e estar presente em um centro espírita? Até o momento não, isso nunca me atraiu. Quem sabe depois que finalizar meus símbolos aqui nos Caveiras, eu pense melhor. Acho que você daria um excelente mentor de esquerda para muitos aparelhos, já que conseguiu me ensinar. Não acredito que os humanos seriam a mesma coisa que ensiná-lo, Zé. Você realmente foi um aluno exemplar. Agradeço os elogios, Alaor. Mas os humanos são só uma faísca da existência de um espírito, então ensiná-los ou aprender com eles também é só mais um passo na evolução de todos os envolvidos. Vamos indo para o portão, já está na hora de fechar. Fizemos toda a rotina de sempre nos dias que se passaram. Fiquei em todos os postos que podia e fazia questão de acompanhar toda a ronda final, até entregarmos os espíritos para o encaminhamento na capela. Queria aproveitar o máximo antes da nova etapa, pois sabia que eu sentiria saudade de tudo e de todos. Também já havia colocado em minha rotina passagens frequentes na campa do fulano. Algumas vezes até utilizava as magias dos Caveiras para tranquilizá-lo, mas é claro que sempre com as devidas permissões do lodo. Às vezes me questionavam em relação a isso, porque eu gastava energia para uma pessoa como ele ter algum momento de descanso e paz. Minha resposta era sempre a mesma. Estou dando a oportunidade para ele poder pensar no que fez, com um pouco de tranquilidade. Quem sabe assim enxergue que a pessoa que mais fez mal a ele foi ele próprio. A maioria das vezes o comentário também era o mesmo, que eu estava perdendo tempo e energia, que o fulano não se redimiria. Ele ainda achava que tinha sido injustiçado e que sempre agira corretamente. Mas sempre me deram permissão para tratá-lo. Um desses dias que estava acabando o tratamento, o Sr. Sete Campas apareceu, cumprimentou-me e disse: Chegamos ao dia do início do seu aprendizado nas campas. Você tem certeza de que quer abraçar esses ensinamentos, Zé? Sim, tenho certeza, Sr. Sete Campas. Podemos ir? Nós já estamos. Vamos começar seu aprendizado aqui mesmo, nessa campa que acolheu tanto tempo aqui neste cemitério. Nesse momento, senti uma sensação muito desagradável. Não imaginei que seria ali meu início. Tive vários pensamentos passando pela minha mente e, com certeza, um deles foi voltar correndo para o aprendizado dos Caveiras. Se acalme, Zé. Eu não colocaria numa situação que poderia reprová-lo de imediato, mas acho que começando por aqui teremos avanços bem rápidos, sendo que foi uma vivência muito recente para você. Nossa responsabilidade com as campas começa com os corpos colocados nelas, pois às vezes vem com seus espíritos. Cabia a nós verificarmos se estão ali porque ficaram perdidos, porque desconheciam que poderia existir uma continuação de vida após a morte ou porque estão vindo visitar o local do seu sepultamento para ver o que deixaram para eles, flores, incensos, preces. Com o fulano, acredito que será mais fácil para você sintonizar e localizar os familiares, amigos e filhos de fé, mas muito mais difícil que buscaremos com eles, pois emocionalmente você ainda está envolvido e conhece grande parte das pessoas. O Sr. Sete Campas continuava explicando. Posso fazer uma pergunta, Sr. Sete Campas? Imagino que não esteja entendendo muita coisa que estou falando agora, não é, Zé? Sim, poderia começar por aí. Demos risada e ele se postou na frente da campa e falou. Vamos, então, começar com a prática mesmo. Acho que você absorverá mais facilmente e estarei junto para que você não perca energia nem concentração no que precisa. Por enquanto você pode usar a capa dos Caveiras mesmo, somente fique sempre na forma humana. Lidamos com muitos espíritos assustados e perdidos, então nos mantemos assim para que não se assustem mais ainda. Ele pegou um punhal da cintura e, murmurando algumas palavras, desenhou alguns símbolos em frente à campa. Assim que acabou,
Todos os símbolos se iluminaram com uma cor vermelha escura e subiram uns 5 centímetros além do chão, como se tivessem sido feitos com montinhos de areia. Nesse instante toda a campa se abriu. Para nós não existiam as paredes, os caixões, somente um espaço aberto com os corpos e, claro, se existissem espíritos, também estavam ali. Como fulano, que estava deitado sobre o seu corpo, ele não sentia. Somente achava que estava debaixo da terra soterrado por algum desastre. Eu consegui sentir tudo, os pensamentos, o desespero, as dúvidas, tudo o que se passava na cabeça dele, passava na minha também, parecia até que tinha voltado ao primeiro dia naquele lugar. Zé, preciso que controle o seu emocional. O que você está vendo é o que vamos ver em todas as campas que fizermos esse trabalho. Assim que as abrimos, os mentais dos espíritos que ali se encontram também são abertos para nós. Assim que fui desligando meu emocional, começaram a aparecer várias imagens de pessoas, algumas eu conhecia, elas falavam e falavam, mas eu não conseguia ouvir o que estavam dizendo. Agora o que você está vendo são todos que pensam ou falam sobre o fulano. Qualquer coisa em relação a ele vem parar aqui, pode ser dos que ainda estão encarnados, como dos que estão no plano espiritual. Ficamos ali durante um bom tempo. Realmente, depois de fixar minha visão e retirar meu emocional da equação, comecei a diferenciar as energias e as visões. Bom. Você está indo bem, vamos nos concentrar nesse grupo de pessoas apontando para uma das visões que estava flutuando no vácuo da campa. Zé, você precisa saber mais uma coisa antes de prosseguirmos. Só demoramos para começar seus ensinamentos porque tive que pedir algumas autorizações para que você pudesse ter direito de se transportar além dos muros do cemitério e também para visitar o mundo terrestre. Outra demora foi com o planejamento do seu aprendizado. Foram boas discussões que nos trouxeram aqui neste local, e decidimos que seria um excelente estágio se você trabalhasse primeiro com o fulano. Sei que estão começando a surgir mil dúvidas, mas vamos focar no trabalho e, quando terminarmos essa iniciação com você na falange dos campas, sentaremos e você poderá fazer todas as perguntas que achar necessárias. Está bem, Sr. Sete Campas. Estou pronto para iniciar. Então vamos começar o processo. Só tenho um pedido a fazer, Zé. Sim, qual seria? Me chame de Sete Campas, nem senhor, nem Exu. Somente Sete Campas. Entendido, Sete Campas. Ele me chamou para ficar ao seu lado em frente à campa, apontou novamente, agora com seu punhal, para o grupo de pessoas, alertou-me para segui-lo para onde ele fosse, e no mesmo momento se transportou para o lugar onde se encontravam reunidos alguns filhos de fé do fulano. Chegamos lá e eu me atordoei um pouco. Sete Campas colocou a mão sobre meu ombro e imediatamente me equilibrei. Todos os que estavam ali eu conhecia. Sete Campas falou comigo e pediu para prestar atenção à conversa que estavam tendo. Eles falavam sobre as coisas que o fulano tinha feito, o quanto ele era poderoso, o quanto ele tinha deixado como herança para o centro, tanto material quanto de conhecimento.